Dona Dora, a senhora já visitou o Museu da Universidade Federal do Ceará? Não. E o que a senhora acha de que falta para que as pessoas conheçam mais do Museu da Universidade? Que seja mais falado, né, porque é uma coisa que a gente não vê nem falar em museu, né. Uma coisa que seja mais para ser mais frequentado, né. A senhora sabe onde fica o Museu da Universidade? Ah, sei aqui. Aqui? Pelo menos o caminho a senhora sabe. Exato. Oi, boa tarde. Teu nome? Wendel, Wendel. Qual a tua idade, Wendel? 18 anos. Tu é estudante, qual a tua profissão? Só estudante mesmo. Wendel, tu costuma frequentar museu aqui em Fortaleza? Não, normalmente não. Você conhece o Museu da Universidade da UFC? Conheço, já ouvi falar já. E tu frequenta, tu já visitou o museu? Não, nunca tive vontade de ir nem nada não. O que tu acha que falta para a gente criar o hábito de visitar museus? Eu acho que divulgar mais um pouco assim nas redes sociais ou pelos cantos da cidade mesmo. Além da localidade do museu, que não é num lugar muito... Eu acho que a pessoa não vem aqui com a intensidade no museu porque não consegue visualizar muito bem ele. Tu acha que o museu é um local acessível ou tu acha que falta acessibilidade para o museu também? Acho que falta um pouco de acessibilidade também. Boa tarde. Nome, profissão e idade. Sou Ari Areia, ator, tenho 26 anos. Ari, você frequenta museu? Sim, o Museu da UFC eu conheci quando eu entrei na universidade, né? Porque os meus fluxos na cidade eram pelo outro lado, Messejana, Papicu. E aí quando eu entrei na faculdade de comunicação da UFC, eu passei a frequentar mais o Benfica, né? E aí conheci o Museu da UFC por conta de uma cadeira. E, eventualmente, eu frequento o museu, né? Tem uma sala, uma galeria que eu acho muito bacana, que são as obras do Chico da Silva, né? Que é uma figura que eu tenho uma admiração muito grande pela história dele. Já fui atrás de ler sobre a história do Pirambu para conhecer mais sobre o Chico da Silva. E tem um acervo considerável dele aqui, né? Assim, inclusive, um dos meus sonhos é um dia ter uma tela dele. Espero que um dia eu consiga realizar. Mas os espaços, né, de exposições de artes, museus, eles geralmente têm um fluxo menor de frequentadores do que, às vezes, outros centros culturais, como outros espaços culturais, como teatros, como cinemas, né? Eu acho que precisa haver uma espécie de programa de estímulo, não é? As pessoas a conhecerem o que está em cartaz nos espaços, né? Por exemplo, aqui no Museu da UFC a gente tem acervos fixos, não é? Que são riquíssimos, mas quando tem algo novo, eu não fico sabendo, por exemplo. Então, talvez pensar melhor uma estratégia de comunicação sobre o que está em cartaz no museu, para além das exposições fixas, pode ser uma boa estratégia de alcance de público. Tainá, você costuma frequentar museus aqui em Fortaleza? Não, nunca fui nenhum. E o que tu acha? Tu conhece o Museu da Universidade Federal do Ceará? Também nunca fui. E o que tu acha que dificulta, que falta para dar visibilidade aos museus aqui em Fortaleza? Acho que divulgação, né? Porque, tipo, tem esse museu aqui, eu nunca nem tinha ouvido falar dele. Aí, tipo, eu estudo aqui do lado, nunca teve uma visita pra cá, nada do tipo. E acho que seria isso o caso, de ter mais visibilidade entre os alunos, isso. E qual a sua opinião sobre a acessibilidade dos museus? Você Isso. acha um local acessível? Você Ah, acha um local sim. inacessível? Não, com certeza é Você acha acessível. distante da cultura popular? da Não, cultura distante geral? não, de forma alguma. Acho que deve ser bem interessante. Eu tenho super curiosidade em um, mas nunca tive a oportunidade. Nome, idade e profissão. Thales Bezerra, sou estudante de design aqui do DAO e já fui bolsista quase 3 anos do MAUC. Então, Thales, qual a tua opinião sobre as ações que são desenvolvidas pelo Museu da UFC? O museu ele busca preservar bastante a cultura da arte cearense, então ele tem algumas salas fixas de artistas daqui e eu acho que um acervo que nenhum museu da cidade tem. Então, essa parte eu acho a mais importante do museu daqui, mas é uma das partes menos visitadas. Eu não sei porquê, mas acredito que por falta de uma divulgação maior do que tem aqui. Como eu falei agora há pouco, existem salas rotativas que têm exposições periódicas, que são as que têm mais acesso, mas que não necessariamente têm a ver com os artistas cearenses que estão expostos nas salas fixas. E, Thales, e quais são as ações
para melhorar esse acesso, quais são os melhores mecanismos de comunicação para ampliar esse acesso, esse processo de visitação aos museus? Infelizmente, o MAUC ele tem um trabalho de divulgação, principalmente em redes sociais, muito fraco ainda. O site deles é um projeto bem antigo. Eu cheguei a iniciar um trabalho de melhoria desse site, modernizar, mas infelizmente não deu para continuar. E eu acho que o primeiro passo seria isso, tipo, usar mais os meios de comunicações mais modernos. Então, a página do Facebook, o Instagram, que seja, e dar uma atualizada nos elementos que já tem, como o site e coisas desse tipo. Rondinei, você conhece alguma coisa aqui do Museu da Universidade? Pior que eu acho que eu entrei nele uma vez. Todo o tempo que eu tô aqui, só uma vez. E o que falta para acessar o museu, para aumentar esse acesso ao museu? Eu acho que falta mais integração entre as disciplinas e o museu. Porque, tipo, a gente tem ele aqui do lado, pelo menos eu que estudo do lado, mas as nossas disciplinas, os professores não integram ele na carga horária, visitas a ele, nem nada desse tipo. Você acredita que falta estímulo aos museus, às visitações guiadas ou visitações aleatórias? Eu acho que sim, falta. A esse daqui principalmente. E o que é que você acha que pode ser feito para melhorar esse processo de visitações? Exatamente isso, essa integração na carga horária das disciplinas, talvez. Porque a gente tem muita disciplina de arte, então não tem motivo para não integrar, entendeu? Olá! Os museus guardam grande história de um povo. Grandes pintores e escultores concentram suas obras nesses locais. E aqui em Fortaleza não poderia ser diferente. O Museu de Arte do UFC concentra grande parte do acervo de pintores e escultores do estado. Entrevistaremos agora o professor Pedro Aimar, diretor do museu. Professor Pedro Aimar, como o museu se adapta às diferentes gerações que o visitam? Bom, inicialmente eu queria fazer uma extensão aí na sua pergunta e estender um pouco mais da referência da pintura e do desenho e da escultura para o grande acervo de cultura popular que o museu possui. E com isso, o museu marca um ponto significativo na preservação da memória cultural do povo. Nós vivemos uma mudança radical, né, no modo de construção simbólica, né, das nossas relações, dos nossos valores. E, apesar disso, apesar dessa velocidade, apesar dessa popularização dos meios de comunicação, há uma referência que continua marcando a questão da formação e da educação, que é essa referência às imagens, aos símbolos, a todos esses objetos construídos pela mão humana, através da transformação da matéria, né, numa região elementar simples, né, de materiais como a nossa. Por isso que eu chamei a atenção para a questão da xilogravura, dos objetos populares, né, muito ligados a toda a nossa formação. Além dessa questão da preservação dos valores, da preservação da memória, é claro que todos os museus têm como papel fundamental a difusão das novas manifestações, né? E isso tem passado sistematicamente aqui pelo museu, porque ele tem mantido, né, desde a sua formação, um vínculo não especificamente a uma arte rotulada, a uma arte moderna, a uma arte contemporânea, mas a arte do modo geral. A arte como essa relação simbólica do homem com a realidade e que vai sendo construída. E claro que, na medida também em que essa formatação dos símbolos passa de uma materialidade para uma imaterialidade, que sai da matéria, do enfrentamento da matéria e da construção, para essa representação elementar, né, e digital, ela ao mesmo tempo se torna plural, mas se torna mais fluida e se torna mais vaga também. Se nós formos olhar ao longo desses anos do museu, a permanente visitação das escolas que tem neste museu, o endereço certo para poder contrapor a sua formação, a construção da cognição, do conhecimento
nos seus alunos a referência aos objetos que estão aqui representados. Então nós vamos ver que o museu tem cumprido o seu papel permanente, não só na preservação de uma memória, mas colocando essa memória à disposição para que esse grande laboratório de leitura e compreensão e, a partir disso, de reformulação das manifestações continue a ocorrer. Como o senhor disse, o acervo do MAUC é singular por priorizar a cultura popular cearense. O senhor acha que essa singularidade reflete na visitação do público? O público opta mais por vir para o MAUC? Veja, o problema, quando a gente tem que analisar essa questão da visitação, né? A visita não se faz simplesmente você dizendo que aqui existe um equipamento com uma riqueza, com um acervo, um banco de dados culturais, né? E venham ver. Não é isso, não é um circo em que você sai na rua gritando, né? Hoje tem espetáculo, hoje tem espetáculo. Não, essa questão é uma questão cultural, é uma questão educativa. Quando você não tem os pais, os professores, os alunos das universidades visitando os seus equipamentos, você vai esperar que quem venha ver. Então, há uma questão muito mais séria, que é uma questão educativa, e não adianta você ficar dizendo, não tem visibilidade, tem aqui um nome enorme. Mas isso é o que atrai, esse diálogo entre o cidadão e a obra de arte, né? Isso é um anseio, é uma necessidade, e esse anseio, essa necessidade, ele é construído através de um processo educativo. Essa questão de crise e visitação aos museus não é uma questão local, é uma questão nacional. Para onde a gente for, nós vamos nos deparar com o mesmo problema. Você vai aqui assistir qualquer lançamento de uma exposição, você tem uma minoria, uma pequena coisa, pequena representação de pessoas para assistir. Então há uma questão muito mais séria, que é uma questão educativa, em que esses elementos, esses símbolos e essas imagens que estão aqui resguardados possam manter, né, um vivo diálogo com as pessoas, mas elas por si sozinhas não falam. E sem inquietação, sem busca, sem procura, sem reflexão, também não acontece diálogo nenhum. Professor, acerca da visitação estudantil, o senhor acha que as escolas, e até mesmo a própria Universidade Federal do Ceará, os seus alunos estão aptos a vir para cá? Eles vêm para cá? Não é questão de estar apto ou não estar apto. Isso aqui é um museu universitário, né? A arte serve para quê? A arte serve para quê? A arte entra na construção de qual formação? Né? Nós temos aqui a presença, temos feito aqui no museu diálogos fantásticos de exposições, de representações espaciais, formatações espaciais, de teses de educação, de teses aqui da história, da moda já tivemos aqui. Recentemente, visitas da geografia, né? Os professores, né, tentando colocar na formação, encaixar o modo de percepção, a compreensão do fenômeno artístico associado aos fenômenos científicos, né? Esta ruptura, não existe uma ruptura nisso, há uma presença, há uma interação muito grande, os processos mentais que são envolvidos na construção das obras são riquíssimos e são profundos, a transformação de matéria, há toda uma construção, mas há toda uma necessidade simbólica, né? Então, continua a mesma questão. Se dentro de uma escola de formação, né, não é colocado como prato, como elemento de discussão, a questão do envolvimento, da percepção, desse diálogo com a obra de arte, como é que o aluno vem aqui? O professor não vem. Fica a questão. E para terminar, o que é que o senhor diria para toda a sociedade, para elas poderem vir, para elas... E para terminar, o que é que o senhor diria para a sociedade, de uma forma geral, para que ela pudesse vir visitar o MAUC? Qual o seu convite? Como é o seu convite? Olha, eu convido na seguinte perspectiva, no seguinte foco. Repito que a gente passou uma transformação, né, na questão da linguagem. Hoje todos nós, você tem uma ideia, é a conquista da imagem, da representação da imagem, através do nosso
olhar, dos nossos processos de organizações mentais, da nossa capacidade gestual, isso sofre uma transformação na medida em que eu passo a dominar a luz e eu posso simplesmente, com um clique, num instantâneo, eu me apropriar de uma imagem. Mas isso não é reconstruir a imagem, isso não é ler a imagem. Então, o que eu convido a população é para que venha, né, despida um pouco dessa velocidade, desse fascínio que nós temos de mover através simplesmente de comandos, né, já mexer com imagens prefiguradas, e a gente se postar diante das obras e indagar todo um processo de feitura, toda uma leitura dos acordes, de cores, de construção daqueles elementos e pensar até que ponto aqueles elementos nos pertencem. Porque diante de uma obra de arte, né, eu vou citar aqui o Dewey, ele diz o seguinte, que a obra precisa ter uma vividez expressiva para estar aqui e se comunicar. Mas quem vem tem que trazer o quê? Tem que trazer curiosidade, tem que trazer profundidade, tem que trazer sensibilidade, tem que trazer uma disposição de interrogar e de mover a sua própria percepção diante da obra, e não que ela se mova, né, sem leis ou sem regras e sem destino na sua frente. Você não pode ser só um passivo espectador das coisas e dos fenômenos. Você tem que ser um agente construtor. E principalmente através da visão, já que a percepção, a visita, ela não implica você refazer a obra, implica você ler, né? E apostar na visão, esse sentido fabuloso que dominou a humanidade inteira, ultrapassou em poder todos os sentidos, mas que é capaz de se transformar enquanto vê, porque a visão olha para si enquanto está, né, vendo, enquanto está analisando. Entrevistamos aqui o professor Pedro Eymar, diretor do MAUC, sobre a questão do museu. Muito obrigado.